Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Ei Bardo. Hoje é dia 13 de julho, considerado o Dia Mundial do Rock, mundial entre aspas, né, porque aparentemente só o Brasil comemora o Dia do Rock no dia 13 de julho, e o motivo é que no dia 13 de julho de 1985 aconteceu o Live in Age, foi um super evento, um super festival com diversos participantes, entre eles Paul McCartney, David Bowie, Bob Dylan, Elton John, U2, Queen e a banda Genesis, liderada pelo vocalista Phil Collins, né, também baterista, e ele sugeriu durante a apresentação que naquele dia, né, na data do show, que era 13 de julho de 1985, se tornasse o Dia Mundial do Rock. A galera adorou, aplaudiu, mas a data não se solidificou lá no exterior, mas aqui no Brasil, devido à movimentação de diversas rádios focadas em rock, criou-se diversas campanhas e aqui a galera abraçou e nós temos então no dia 13 de julho o Dia Mundial do Rock, apenas no Brasil. E por causa disso eu quero fazer também minha contribuição para esse mês, principalmente essa data, e eu preparei duas listas que eu quero compartilhar com vocês, aproveitar também para apresentar novas bandas, assim como os vídeos mais antigos que eu fiz, como bandas pouco nada conhecidas. O foco é trazer bandas que não estão no grande holofote aí da mídia, do mainstream, para que vocês possam conhecer ou relembrar. Eu preparei dois vídeos então. O de hoje é a versão brasileira, onde eu vou citar apenas bandas nacionais, e amanhã então eu vou lançar o vídeo internacional apenas com bandas internacionais. E como vai funcionar então? Eu escolhi uma banda para cada letra do título Ei Bardo. O título do nosso canal então, ele consiste de duas palavras, uma com 3 letras, outra com 5, nós teremos então 8 letras, totalizando 8 bandas que eu vou citar aqui. As regras são bem parecidas com as tags que eu acabo fazendo, eu vou apenas apresentar bandas que eu tenho algum item aqui na minha coleção, e que começa então com as letras H, E, Y, B, A, R, D, O, Ei Bardo. E para que a gente não se prolongue demais, a ideia é então apresentar e indicar um álbum de cada uma dessas bandas. Vamos começar então com a versão nacional, a versão brasileira da nossa listagem aqui do Dia Mundial do Rock no Brasil. Começando então com a letra H, a banda que eu quero trazer para vocês é uma banda de Minas Gerais, de Juiz de Fora, que é a banda de folk metal Hagbard. Hagbard é um dos nomes que Odin utilizava para andar na Terra, em Midgard. Este álbum aqui, então, se chama Rise of the Sea King, o surgimento do rei dos mares. Tem essa capa muito bonita aqui, provavelmente um deus, né, saindo do mar com alguns dracares. E essa banda, como eu comentei, é uma banda de folk metal, mas é uma mistura assim de diversos estilos dentro do folk metal. Lembra bastante algo como Turizas, Ensiferum, Suidacra e outras bandas desses estilos. A banda existe desde 2010, ela ainda está ativa, ela já tem 2 álbuns lançados. Esse aqui é o primeiro de 2013, antes dele eles tinham demo e single, depois desse álbum aqui em 2015 eles lançaram um EP, Tales of Frozen Flames, e em 2016 eles lançaram o segundo álbum deles, que é o Vortex to an Iron Age. Essa banda, por entrar nessa vibe do folk metal, ela apresenta então, além da sonoridade do metal, né, que vai bastante assim do speed com o black metal melódico, misturam heavy, algumas pitadas meio de power, tem bastante teclados, violinos, flautas, vocais mais rasgados, vocais mais limpos, participação de vocalistas femininas, enfim, é um prato cheio para quem gosta dessa vertente do folk metal. E os temas líricos, né, acabam abordando bastante coisa de fantasia, lendas, mitologias, desde mitologia nórdica, né, que é o mote principal desse primeiro álbum, quanto até fatos mais históricos, quanto mitologias, lendas celtas e romanas, que eles abordam mais no segundo álbum. Então começamos aqui com Hagbard, Rise of the Sea King. A segunda letra, então, vamos para a letra E, a letra de Eduardo também. E a banda que eu trago agora é uma banda de São Paulo chamada Engrave.
E essa banda aqui, ela foi fundada lá nos anos 90, é de 95, mas ao que tudo indica, ela já se encerrou. Não sei até que ano ela foi. O segundo disco deles é de 2001, então imagino que eles ficaram na ativa até próximo do lançamento desse disco, fizeram alguns shows e depois podem ter se separado. O álbum que eu trago é Legacy of Time, de 2001, segundo álbum da banda. Eles lançaram o primeiro disco, Esdra, em 98, e 3 anos depois lançaram este álbum aqui. Grave é uma banda extremamente metal melódico, naquela época que a gente tinha ambos os gêneros, o heavy melódico e o power metal, então essa banda é o que eu diria que é metal melódico. O primeiro álbum, ele tem uma pegada mais heavy, assim, com partes muito melódicas, mas esse segundo aqui, eles já descambaram direto pro power melódico, com bastante teclados. Tanto é que neste álbum aqui tem a participação do José Cardilho nos teclados. E é muito interessante em relação à banda Engrave que cada álbum eles tiveram um vocalista. No primeiro, o Davi Dantas. E no segundo álbum, o Eric Gaudians, não sei como é que fala o sobrenome dele. Mas o legal dos dois vocalistas é que os dois têm um timbre muito parecido ao Michael Kiske. Eu imagino que fosse alguma coisa mais relacionada à assinatura, né, e à identidade da banda, as influências de Halloween. Então, os dois vocalistas têm timbres que remetem bastante ao Michael Kiske, principalmente o Eric no segundo álbum, que ele aborda também algumas melodias muito mais melódicas que no primeiro. Como eu comentei, o primeiro ainda tinha uma vibe mais heavy, esse aqui é completamente power metal. E nesse álbum aqui tem hits muito fodas, tem Keep On Trying, que é a primeira música também, lá pra cima, tem a balada Fate, que tem umas linhas vocais muito bacanas, tem a música Virtual, A Truth for the Skies, enfim, esse disco aqui, ele foi lançado pela Mega Hard, e antigamente era bem fácil de se encontrar ele, e que álbum bom, galera, que álbum bom aqui, completamente nacional, um dos álbuns que eu mais ouvi nos meus anos 2000, e que eu ainda tenho o prazer de ter, então, indico Legacy of Time, da banda Engrave. Pegamos a letra Y, e a letra Y é uma letra difícil de achar bandas, né? Mas eu tenho uma banda aqui do Sul, mais precisamente de Caxias do Sul, que eu quero mostrar pra vocês, que é a banda Ines Vitrin. Banda essa que foi criada pelo vocalista e baixista Benhur Lima, que foi baixista e backing vocal do Ibra há alguns anos, e também liberou a banda Naxxes e a Darkest City. E essa aqui é uma banda de metal progressivo. Eu ainda sinto assim uma vibe pro heavy, umas pitadinhas de power metal, mas ela explora bastante assim os lados progressivos, as nuances progressivas do metal. Ines Vitrin significa Ilha de Vidro, então tem uma direta referência aos contos artunianos. E a Darkland é uma demo que foi lançada em 2005, tem 11 faixas nelas, sendo que delas eu acho que umas 4 ou 5 entraram no álbum que eles lançaram depois, de 2010, The Sad Art of Smiling. O único álbum que a banda lançou, eles lançaram essa demo e este álbum. É um álbum bem difícil de encontrar, eu admito que eu tô há bastante tempo atrás deles, mas essa é uma banda bem legal. O Benhur tem uma voz muito bacana, combina bastante com toda a atmosfera que a banda cria nas músicas. E vale ressaltar também que eles gravaram um cover de One of Us, da Joanne Osborne, a filha do Ozzy Osbourne, né? Uma música bem bacana, meio pop folk americano, e a versão deles ficou foda demais. Então indico, quem puder conhecer a banda, conheça a demo, conheça o álbum, conheça o cover, que é uma banda muito bacana mesmo. Eu não sei se eles ainda estão juntos, se a banda ainda existe, mas vale a pena dar uma acompanhada no que essa banda já lançou até hoje. Letra Y, Ines Vitrin. Vamos agora para a letra B, né? Vamos começar a escrever o bardo, então. Para a letra B, eu escolhi outra banda gaúcha, uma das melhores bandas de power metal que já tivemos aqui no Sul, e um dos melhores álbuns de estreia que uma banda lançou, que eu já tenho ouvido até hoje. E eu tô falando da banda Burning Hell.
Burning Hell é uma banda que começou também em 95, ó, outra banda aí da década de 90. Banda essa que foi criada pelos irmãos Moreira. Então temos o Leandro Moreira nos vocais e o baterista Marcelo Moreira, que depois fez fama aí em outras grandes bandas, passou por Almar, passou por Circle to Circle, passou por Mármor, ou melhor, criou o Mármor. E essa banda começou lançando alguns demos, desde 97 até 2000 eles lançaram demos, splits, e em 2004 então eles lançaram esse primeiro disco deles, auto-intitulado, que é o álbum que eu quero indicar para vocês, Burning Hell então, de 2004. E que lançamento! Como eu já falei, é um dos melhores álbuns de estreia que uma banda já lançou, na minha opinião. Aqui a gente encontra todas as principais características importantes que o Power Metal fazia nos anos 90, 2000, principalmente 2000, né, onde foi o ápice do estilo, né, do gênero do Power Metal. E o que a gente tem aqui é aquele Power Metal Super 2000, inspirado por Gamma Ray, Blind Guardian, Halloween, Edguy e todas as outras bandas possíveis. Vale dizer também que eles acabavam fazendo muitos shows, abrindo muitos shows nessa época para bandas internacionais. Acho que ajudou bastante também para eles ganharem público e notoriedade. Esse álbum aqui, ele é recheado de músicas boas. Praticamente todas as 11 faixas são fodas demais. Freedom, super épica, Shadows of War, Forever You'll Be Here, Slave of Darkness, Nest of the Dragons, tem até um clipe dessa música, muito bacana também. Shedding Blood Tears, que é a minha favorita. Tem Brave Warriors também, que foi uma das demos mais tocadas da banda. E em 2006, então, depois de uma pequena troca de formações, eles tiveram até o Thiago de la Vega nas guitarras, também já participou do Guinness Book como o guitarrista mais rápido do mundo, se não me engano. Mas enfim, o segundo disco deles, Believe, de 2006, não é tão bom quanto esse daqui. Eu acho esse aqui, assim, ó, uma das melhores coisas que o Power Metal já lançou mundialmente, não tô falando só de bandas nacionais. E quem já teve a oportunidade de conhecer essa banda sabe que eu tô falando de verdade. Quem ainda não ouviu, por favor, procurem alguma coisa deles no YouTube, nos streamings que vocês possuam, porque essa aqui é uma banda que nunca deve ser esquecida. Então, na letra B, Burning Hell, com um álbum intitulado Burning Hell. Seguindo agora para a letra A, vendo a capa do CD agora eu percebi que indiretamente eu escolhi muitas bandas do Sul. Que bom, né? Vamos enaltecer aqui o nosso estado. Mas sim, eu peguei mais uma banda do Sul. E a banda letra A, então, é uma banda de Caxias também, aqui do Rio Grande do Sul, que é a banda Akashic. A Akashic, então, foi formada em 98 pelo guitarrista, né, o Guitar Hero Marcos de Roos. Já tinha um projeto dele mesmo, de Roos, onde ele fazia músicas instrumentais. E para a formação ele acabou puxando o Rafael Gubert, que é um baita vocalista. Já cantou também em alguns projetos, os Irmãos Barros, cantou na Quimera, que é uma banda aqui do Sul, também, que por sinal eu conheci ele na Quimera e depois fui ouvir ele na Akashic. E após 2 demos, em 2001, eles lançaram o primeiro álbum deles, que é este aqui, Timeless Realm, que é um baita disco de metal progressivo. Eles têm aquela vibe meio Symphony X, de misturar um pouco do power com o progressivo, mas eu acho que eles são mais do progressivo do que do power, então algo mais alinhado com o Symphony X início de carreira. Não acho eles tão pesados, mas eles são extremamente técnicos e todos os músicos dessa banda têm um talento foda demais. Principalmente o vocalista, o Rafael Gubert, que pra mim tem um timbre muito agradável. E esse é daqueles álbuns também que tem um monte de petardo, né? Faixa atrás de faixa, tudo boa. Tem Fire of Temptation, Dove. Dove eu acho que foi uma música de trabalho deles. Gates of Firmament também, eu adorava essa música. Memories, me agradava bastante. Who I Am. Uma banda muito bacana, assim, pra quem gosta do Power Prog Metal, a lá Symphony X, Camelot e demais outras bandas. Eu aconselho conhecer. Depois desse álbum aqui de 2001, eles lançaram mais um segundo disco, a Brand New Day, em 2005. E aparentemente a banda acabou. Eu não sei qual é o status da banda nesse momento. Eu acho que eles encerraram mesmo. Mas esse aqui, pra mim, é o melhor disco deles, o primeiro. Então aconselho a quem quiser conhecer, começa por esse aqui, depois pega a Brand New Day, que é bom também, é muito bom. Mas esse aqui, além de ter tido um impacto maior pra mim, eu tenho uma nostalgia maior por ele. Então letra A com a Akashic aqui, banda do Marcos de Roos. E o meu tá autografado aqui pelo de Roos também. E seguindo pra letra R, então,
Vou trazer sim, mas eu acho que é a última. Mais uma banda gaúcha, uma banda de Porto Alegre agora, da minha cidade, que é a banda Rage in My Eyes. E falar dessa banda é um pouco mais complexo, porque a gente não tem como falar de Rage in My Eyes sem citar outras bandas bastante grandes aqui da cena de Porto Alegre. O Rage in My Eyes é uma evolução da banda Celerata, uma banda que também já lançou diversos discos e tem um certo renome também dentro do metal, já abriu também para grandes bandas. Não sei exatamente todos os motivos que fez a Celerata acabar, mas em 2018 a Celerata estava dando um tempo, eu acho, estava num hiato, e alguns dos membros fundadores do Celerata decidiu dar uma repaginada, então fecharam a formação com outros grandes músicos e lançaram em 2019 esse álbum aqui, que é o Ice Cell, com o nome de Rage in My Eyes. Da formação original do Celerata ficaram o Magnus Wittmann e o baterista Francis Casoy, que são dois músicos super gabaritados, e completa a formação então o baixista o Pedro Fault, que se não me engano ele tocava no Fighter Lord, o guitarrista Léo Nunes, que já saiu da banda, e o vocalista Jonathan Sposo, que tem um timbre muito legal. Não é aqueles metal melódico super agudo, mas ele tem um alcance foda também, foda. O legal da banda Rage in My Eyes, diferente do Celerata, é que eles começaram a abraçar também um pouco da cultura gaúcha. Então tem acréscimo de gaita, né, ou acordeon, não sei como vocês conhecem o instrumento. Não só do instrumento, né, super característico aqui do Sul, mas também influência cultural, né. E eles têm um clipe que é super gaudério para Spark of Hope, que é bem interessante mesmo, sabe, de assistir. Quem é aqui do Sul, de Porto Alegre, tem assim, um prazer muito grande de ver esse tipo de coisa aparecendo em clipes de metal. Então, em 2019, eles lançaram esse aqui, que é o primeiro disco deles, o Ice Cell, como eu já comentei. Em 2020, eles lançaram o single I Don't Want to Say Goodbye, que foi um tributo ao André Matos, né, devido à fatalidade do maestro. E em 2021 eles lançaram Spiral, que é um EP com 5 faixas. Se não me engano, em 2022 eles também gravaram um DVD, que deve estar figurando aí no mercado muito em breve. Então, na letra R, Rage in My Eyes, mais uma banda gaúcha aqui com o álbum Ice Cell de 2019. E agora, na letra D, eu quero trazer uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Eu comento bastante dela, mas não mostro muito aqui nos meus vídeos, então eu decidi aproveitar esse momento para, de fato, falar um pouco sobre esta banda. É uma banda de Curitiba, nós saímos aqui do Rio Grande do Sul, que se chama Dragonheart. Bom, como dito, o Dragonheart é uma banda de Curitiba e eles foram considerados, ou talvez ainda sejam, o Blind Guardian brasileiro. Eles têm influências muito fortes de Running Wild, Blind Guardian, Grave Digger e de mais outras dessas bandas de speed, power metal. E o bacana dessa banda é que eles sempre tiveram diversos vocalistas, né? Eles têm um vocalista principal, mas outros músicos da banda acabam cantando também. Então a gente tem uma diversidade bem grande de estilos de voz e também de coros. A banda foi formada em 97, eles lançaram uma demo em 98 que já mostrou assim, a qualidade que a banda tinha, e desde 2000 então eles começaram seus lançamentos. No ano de 2000 eles lançaram Underdark, que é o meu disco favorito. Em 2002 eles lançaram Throne of the Alliance, que é esse épico aqui. Eles começam em Throne of the Alliance a contar uma história que se tornou uma trilogia, então os próximos 2 discos da banda terminam contando a história que eles começam aqui. É uma história épica, assim, né? Mais na linha aquela que o Rhapsody e o Caledon começaram, em que eles contam uma história de início, meio e fim, de uma saga medieval, fantasiosa, e apresentam, então, neste álbum aqui, o seu início e os personagens. Em 2005, eles têm a primeira troca de formação, onde sai o principal vocalista e compositor, o Eduardo Marques,
e entra o André Mendes, né, para assumir guitarra e voz. E ontem eles lançaram uma compilação, um disco duplo, onde no primeiro CD eles têm uma música nova e diversas versões de outras músicas da banda, desde versões demo, regravadas e ao vivo. No segundo CD eles lançaram o Underdark todo remasterizado. Em 2015, quase 10 anos depois do segundo disco da trilogia, eles lançaram um fechamento com The Battle Sanctuary. E até então a banda entrou num hiato de 6 anos. Teve diversas alterações na formação. O Eduardo voltou para a banda, eles então seguiriam com 3 guitarristas e um vocalista a mais. Nesse meio tempo, o André Mendes saiu da banda. O Maurício Taborba, que era o baixista fundador e também um dos vocalistas da banda e narrador, também deixou a banda. Eles lançaram em 2021 um single novo que é Ghost of the Storm, resgatando um pouco da saga que eles começaram nesse disco aqui. E depois de 2 anos se preparando e arrumando a casa, eles começaram então a gravar e vão lançar esse ano o disco atual deles, Dragonheart's Tale, onde eles vão abordar então algumas lendas e mitologias do mundo que eles criaram. Na formação então de fundadores tem o Eduardo Marques e o guitarrista e vocalista o Marco Carporasso. E se não me engano eles já estão apresentando a formação final da banda, que parece que tá bem forte e que vai seguir com a banda então. Mas falando um pouco desse álbum aqui, que para muitos é considerado um dos melhores álbuns de metal no Brasil por N motivos, a qualidade deles é monstruosa. Esse álbum aqui ele foi gravado em Curitiba e foi masterizado no Finnvox, na Finlândia. Ele traz uma capa do Andreas Marschall, sendo o Dragonheart a primeira banda brasileira a ter uma capa desse artista, né, que fez capas para bandas, para as principais referências deles, né, fez capas para Blind Guardian, Gravedigger, Hammerfall, Darkmoor, Annihilation, Jumborghi, Hammer King, Immolation, In Flames, Creator, Obituary, Pegasus, Rage. Enfim, o artista é muito conceituado no metal e o Dragonheart então teve essa sacada de trazer eles para fazer a capa. O Andreas Marschall fez a capa do próximo disco, Vengeance in Black, e depois do atual que está sendo lançado agora, o Dragonheart's Tale. E nesse disco aqui a gente tem algumas das melhores músicas da banda. Tem Throne of the Alliance, né, que é a música de abertura do álbum, que é super épica. Tem The Blacksmith, que é uma pegada bem heavy metal, speed metal. Coast Galleon, que é uma das minhas favoritas, com os coros monstruosamente bem feitos. Mountain of the Rising Storm, Hall of Dead Nights, and The Dark Valley Burns, muito bacanas. Tem uma construção muito bacana as melodias dessa música. The Sunrise in a Crown's Sky e um cover de Gravedigger para Rebellion. Enfim, esse álbum aqui é um dos melhores álbuns de metal que existe, não só nacional. Deve ser um dos álbuns que eu mais escutei na minha vida. E se preparem que em breve nós vamos ter um vídeo falando exclusivamente de Dragonheart aqui no canal. Então, na letra D, Dragonheart, e o álbum indicado é Throne of the Alliance, segundo álbum da banda. E chegamos então na letra O. Estamos terminando então o nosso Ei Bardo. E é bem difícil achar bandas, principalmente brasileiras, que começam com a letra O. E eu admito que eu não tenho muitas bandas que começam com a letra O no geral, né? Tanto internacional quanto nacional. Mas eu quis pegar uma abordagem um pouco diferente então para falar de uma banda que eu gosto pra caramba, mas que foge um pouco do estilo do metal. Eles têm um pezinho bem pequenininho no rock, mas é uma banda muito interessante. E por causa disso eu trouxe o Teatro Mágico para falar aqui. Que o tempo não deixou voltar. Já se viu um mar apaixonado por uma menina que já conseguiu dominar o amor. Por que que o mar não se apaixona por uma lagoa? Porque a gente nunca sabe de quem vai gostar. Mar, Mariana. O Teatro Mágico ele é um grupo musical que foi formado pelo músico Fernando Anitelli em 2003 e é um projeto em que mistura bastante elementos de circo, poesia, diversos estilos musicais, literatura, aborda alguns pontos políticos também e culturais. Eu vejo eles muito mais como com uma vibe meio pop MPB, mas tem alguns elementos, como eu comentei, exploram outros ritmos, né? Pode pegar tanto samba quanto o próprio rock. Tem músicas e até discos que são mais plugados. E o interessante deles é que eles têm toda uma temática, né, inspirada no circo, num grande teatro fantasioso. Os músicos eles se apresentam com maquiagens de palhaço, tem a apresentação de bailarinas e artistas circenses. O show deles é um espetáculo à parte, sabe? É muito bacana acompanhar todo o clima que se cria no palco quando essa banda tá tocando. Eles já lançaram diversos discos, eles têm, eu acho que 5 ou 6 discos na discografia, mas o que eu mais gosto deles é esse aqui. Ele foi lançado bem simples
em 2003 mesmo, que se chama Entrada para Raros. Ele foi regravado depois, numa versão de 10 anos de aniversário. Aí foi lançado um digipack, as músicas foram todas rearranjadas, mas eu gosto muito mais das versões originais delas. Então nesse disco aqui a gente vai ter assim, músicas muito bacanas, como A Pedra Mais Alta, Ecoando Notas, Ana e o Mar, uma das minhas favoritas, Realejo, O Anjo Mais Velho, é assim, aquela música de fechar show, é muito bacana, Camarada d'Água, Zaluzejo tem uma história muito bacana e a letra dela é muito divertida. Achei bacana trazer aqui para apresentar uma banda nacional, ela é de São Paulo, Osasco, São Paulo, caso ainda não tenha comentado, mas uma banda nacional que tem um espetáculo à parte quando se apresenta. O YouTube é recheado de shows deles, então sinto muito prazer em poder indicar para vocês esse grande projeto aqui do Fernando. Eu tive o prazer de ver algumas vezes. Utilizei então aqui para fechar com a letra O o nosso título Ei Bardo. Então, um teatro mágico com Entrada para Raros. Então é isso, pessoal. Eu quero recapitular rapidamente quais são as bandas que foram citadas aqui no nosso título do Ei Bardo. Nós começamos com Hagbard, seguimos com Engrave, Ines Vitrin, Burning Hell, Akashic, Rage My Eyes, Dragonheart e fechamos então com o projeto Teatro Mágico, completando aí o nosso título de Ei Bardo com bandas nacionais, né, mostrando alguns discos que eu indico de cada uma dessas bandas. Se vocês curtiram desse formato de vídeo, deixa aí uma notícia embaixo para que eu possa pensar em novos formatos para trazer indicações de bandas e álbuns também. Quero convidar todos a conhecer o Instagram do Ei Bardo, onde eu posto alguns itens da minha coleção. Convidar vocês a ouvir então as playlists que eu crio com músicas de artistas e álbuns que aparecem nos nossos vídeos no Spotify. E convidar vocês a compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que possa se interessar, tanto pelas bandas quanto por colecionismo. Desejar a todos um feliz Dia Mundial do Rock no Brasil. E deixar um forte abraço aqui do Ei Bardo para todo mundo. Até mais!